Bom dia, irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui num dia tão importante para nós que somos igreja, que é a ceia do Senhor. Que tempo bom de estarmos juntos, trazendo à memória o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Gosto muito deste culto, que é o nosso segundo domingo. Você que está aí assistindo esse vídeo, não pôde estar conosco nesta manhã, você está convidado a sempre no segundo domingo conhecer aqui. Estamos no Hotel Buriti Harbor, na rua Antônio Maria Coelho, número 2301. Estamos aqui no Salão Pantanal, aqui do Hotel Buriti, todos os domingos às 10 horas. Você é meu convidado. Já celebramos a ceia, oramos, louvamos a Deus. Que maravilhoso podemos sentir a presença de Jesus. Vamos agora pedir para que o Senhor nos eleve, eleve nosso pensamento, nosso espírito seja conectado com o dele, para que nós possamos sermos tocados pela palavra de Deus, ministrados nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui juntos, Pai, pedindo para que o Senhor ilumine a leitura da Tua palavra, nos abençoe. Senhor Deus, esteja conosco, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom estarmos juntos. Você que está visitando a gente pela primeira vez, são todos muito bem-vindos. Os irmãos estão sempre conosco, que bom estarmos aqui. Hoje foi o dia, como eu disse, da ceia, e eu queria trazer um texto que narra exatamente esse momento em que os discípulos estavam com Jesus, naquela noite em que foi preparado ali naquela casa, em Jerusalém, ali naquele lugar ali, foi preparado ali uma ceia, está lá em João 15, de 9 a 15, o texto que Jesus começa a conversar com seus discípulos logo depois da ceia, vamos começar no versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Eu já não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os chamo e tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Que bênção estarmos aqui juntos ouvindo essas instruções que Jesus deu há 2000 anos atrás, naquela noite de ceia para os seus discípulos. João, que é o escritor deste evangelho, era conhecido como o íntimo de Jesus, ou discípulo amado. Jesus, ele, dentre os 12, tinha um grupo mais seleto, que tinha 3 pessoas, Pedro, Tiago e João. Mas João era aquele discípulo que estava mais próximo de Jesus. Nós vemos isso nos evangelhos, vemos isso nas histórias, e esse texto é uma das conversas que Jesus teve depois da última ceia, depois de ter ceiado com os seus discípulos. E geralmente é assim, não é verdade? Quando eu e você tomamos uma refeição, vamos à casa de alguém, depois do almoço vem a sobremesa, Que gostoso conversar, uns com os outros, comendo um bolo com sorvete, um pavê. Meu pai sempre falava aquela piada, é para ver ou é para comer, Mas a sobremesa é esse tempo que nós conversamos, e geralmente o assunto é um assunto bom. Ninguém vai conversar sobre assuntos tristes, porque pode dar o quê? Uma congestão, na verdade. Ninguém gosta de história triste. E Jesus, na verdade, o problema é que Jesus começa a tocar em assuntos muito tristes. E aqueles homens começam acho que ficou pesada aquela ceia para aqueles 12 ali que estavam com Jesus, Quem sabe enquanto eles estavam ali saboreando uma tâmara, que é muito natural naquela região ali da Palestina, eles estavam ali felizes, e de repente Jesus começa a tocar em alguns assuntos meio indigestos, Afinal, naquele final de semana, ele iria ser capturado, morto, crucificado. Aqueles homens simples que estavam com Jesus ali, que Jesus tem essa conversa e fala: olha, permaneça no meu amor, quem me obedece me ama, experimenta do amor. Jesus estava falando sobre isso, de repente ele começa a falar também ali, se você for lendo, ele fala assim: olha, eu vou morrer, não vou estar mais com vocês. Aí já começa: Jesus, como assim?
não vamos ter mais o Senhor conosco, que história é essa? Jesus começa a falar que, olha, vai ter um traidor aqui. Já pensou depois do almoço, depois de uma janta, de uma ceia, alguém fala, tem um traidor aqui, uma pessoa traíra? Gente, não é fácil, já perguntaram, né? Pedro já pergunta para João, né? O João, você que é mais chegado aí de Jesus, pergunta quem que é esse traidor, quem sou eu, quem que é? E assim por diante, e Pedro começa a duvidar do que Jesus está falando. Chega uma hora que ele fala, jamais vou te deixar. Aí Jesus fala assim, olha Pedro, antes do galo cantar, né, você vai me negar 3 vezes. Já imaginou isso? Você ouvir isso depois de uma ceia em que Jesus na verdade começa a falar esses assuntos, né? Aqueles homens, e não seríamos diferentes deles, creio eu, aqueles homens, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles homens, eles estavam experimentando a era do poder. Jesus conviveu com eles 3 anos, e conviveu com eles fazendo coisas grandiosas. Jesus ressuscitou pessoas, curou enfermos, cegos enxergaram, paralíticos tomaram os seus leitos e andaram. Jesus andou sobre as águas. Você já imaginou? Jesus, ele trouxe à vida Lázaro, uma pessoa que eles conheciam, haviam morrido, e eles viram Lázaro saindo da tumba, pelo poder que há na voz de Jesus. Jesus, ele dizia, vento para, mar acalma. Jesus era um poder em pessoa. Certa vez Jesus perguntou, como que vocês, quem vocês acham que eu sou? E o próprio Pedro disse, Jesus, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Eles acreditavam no poder de Jesus, eles sabiam isso, né? Só que eles não acreditaram no que eles estavam ouvindo ali, né? Você pode imaginar o que virou a cabeça daqueles discípulos, ouvindo que Jesus ia morrer, que pessoas iam trair, negar, e que eles iam ter que permanecer no amor de Jesus. Gente, não foi fácil. Aqueles homens truculentos, né? A minha esposa fala, você às vezes é meio brucutu, né? Brucutu é aquele cara truculento, pescador, voz de trovão, homens rudes, marcados pela vida. E Jesus fala, você tem que me amar, você tem que amar as pessoas, você tem que me obedecer, e você tem que amar uns aos outros. É muito difícil para aqueles homens, naquele tempo, há 2000 anos atrás, ouvirem isso. O dilema desse texto, acima de tudo, eu penso que Jesus queria desconstruir justamente esse pensamento de poder que estavam aqueles homens, que Jesus ia destruir tudo, ia consumir os romanos, e Jesus ia reinar para sempre. Já queriam saber se um pode ficar à direita, outro à esquerda. Por quê? Porque na cabeça daqueles homens, o poder de Jesus representava poder sobre as coisas da terra. Era isso. E Jesus começou a desconstruir naquela noite, depois da ceia. Jesus começa a construir um novo pensamento, desafiando aqueles homens a permanecerem no amor dele, assim como ele mesmo estava permanecendo e ficando firme no amor de Deus, que iria levá-lo até a cruz. O amor muitas vezes leva até a morte. Meus irmãos, Jesus queria instituir o plano do Pai, que era um sacrifício de amor final e definitivo, para que todos, entendessem que o reino de Deus foi estabelecido na terra. Se você seguir alguns capítulos aí, Jesus deixa claro que ele precisava deixar a terra, e depois em João 17, que é a sequência, ele vai fazer a oração sacerdotal. Antes de ele ir para o Getsemane, antes de ele ser preso, ser torturado, crucificado, ele ora para Deus. Está lá em João 17, ele fala, Pai, que eles sejam como eu, o Senhor e o Espírito Santo somos um. A unidade da igreja estava totalmente vinculada a eles permanecerem no amor. Certamente é isso. Ele pede que a igreja viva em unidade, porque o reino de Deus, a essência dele é relacionamento, e entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como Jesus permaneceu nesse amor, ele queria que os seus discípulos e a igreja permanecessem no amor, permanecer nessa estação amor, porque o trem da eternidade certamente iria chegar. Essa é o dilema daqueles homens ali, que Jesus desconstruiu, dizendo, vai começar uma nova era, a era do amor. E o que nós podemos dizer hoje, meu irmão e minha irmã, O tema do sermão hoje era ou já era o amor? Porque na verdade nós não vemos muito que o amor está em voga, A própria Bíblia diz que o amor esfriaria, mas a Bíblia nunca diz que o amor acabaria. O amor vai esfriar, mas não vai acabar, porque o amor é eterno. O verdadeiro amor
E Jesus ali estabelece esse momento, né? A era do amor estaria sendo iniciada, o reino de Deus. Tanto é que o reino é chamado o reino do Filho do seu amor, né? A filosofia atual está trabalhando um tema interessante, que é o antropoceno, né? Está ali, né? O ser humano, em vez de tocando Deus, está tocando as máquinas, né? Isso tem gerado uma discussão entre os filósofos e uma discussão entre os cientistas, né? O antropoceno nada mais é do homem assumindo a cena e deixando a sua marca no planeta Terra. Nós não estamos vivendo, segundo a ciência, pelo menos pela ciência, nós estamos vivendo o Holoceno há 12 mil anos. Pela Bíblia, meus irmãos, o ser humano tem 6 mil anos, mas para a ciência tem milhões de anos, né? O Holoceno nada mais para simplificar, né? A era glacial, ela terminou e o ser humano começou a ocupar a Terra, mas no começo, né, o que ficaram ali, né, esse período é marcado pelas pegadas dos dinossauros, né, pelas camadas geológicas, é o que eles chamam de prego de ouro, né? É o que eles chamam de prego de ouro, né? Então, deixa eu voltar aqui, né? O antropoceno, né? Ele na verdade, os cientistas estão discutindo qual seria o prego de ouro de que a humanidade agora está inaugurando uma era diferente, né? Que seria essa era do antropoceno. Alguns cientistas dizem que foi lá na Revolução Industrial, onde o homem começou a depredar, a realmente desconstruir a natureza. E outros dizem também que pode ter acontecido ali em Hiroshima e Nagasaki, a primeira bomba nuclear que destruiu ali, que contaminou o sistema. E nós podemos falar do aquecimento global, nós podemos falar de situações que nós temos vivido aí. E eles estão dizendo que o prego de ouro é isso, né? O ser humano está deixando uma pegada, uma marca na Terra, e que ninguém vai apagar, que é a marca da destruição, né? Olha que interessante, né? Viver essa era aí, né? Essa era do homem, né? Está deixando a sua marca, né? Suas pegadas, né? E isso, na verdade, gera uma discussão interessante. São duas vertentes, como sempre, né? No antropoceno, que é o que eles chamam, na verdade, dos pós-humanos e dos transhumanos. Calma, não é complicado. Os transhumanos são pessoas muito ricas, geralmente empresários de grandes empreendimentos, alguns lá do Vale do Silício. Esses são transhumanos. O que esse transhumano quer dizer? Com dinheiro, com poder, você pode fazer tudo. Você vai poder transformar o seu rosto, tal, isso dá acesso para todo mundo, mas você vai poder enxergar, você vai ter melhorias físicas. O ser humano vai ser mais poderoso do que a gente imagina, é só você ter dinheiro. Esse é o grande problema do transhumano, né? Os mais ricos podem, né? Tanto que isso vai evoluindo, né? E isso vai, na verdade, aliás, essa matéria está lá ali no site do Instituto Humanas Unicinos. É muito legal uma entrevista com o professor José Manuel Cozar. É muito interessante isso, aconselho vocês a lerem, a buscarem um pouquinho mais sobre isso. O que é a transhumanidade? Porque a pós-humanidade, em contrapartida, é esse desejo do ser humano não destruir totalmente o planeta. E não adianta confiar, eles acham que a gente não vai dominar o planeta com dinheiro, com tecnologia. A gente vai, na verdade, causar um grande problema. Primeiro que a Terra vai pagar um preço e vai cobrar isso de volta. A gente já está vendo aí nas questões climáticas, né? Porto Alegre, ali no Rio Grande do Sul, outras tragédias no mundo todo. Ou seja, o homem, apesar de ter recursos, não vai conseguir vencer a natureza. Isso é o que o pós-humano diz. E a gente precisava equilibrar isso daí. Eles dizem, olha, nem que você faça reciclagem, faça a sua parte. O pouquinho que você fizer, você vai ter mais tempo. E a maior preocupação dos pós-humanos é que o dinheiro é um acesso que nem todo mundo tem. Então isso vai criar uma casta, né? Quem é super-humano, cheio de dinheiro, e quem na verdade, nem vai ser considerado mais humano. Por quê? Porque não tem poder. São castas. Será que isso vai acontecer? Não sei, mas eu sei que a era do poder continua gerando a nossa vida até hoje. 2000 anos depois, o que importa mesmo é poder, não é o amor. Tanto é que o pessoal está vendendo até lote no espaço, hein? Se alguém quiser aqui comprar, né, um lote no espaço, está aí disponível, né? Aí você vai falar, pastor, não tem dinheiro nem para ter um lote aqui na Terra, não tem um lote em Marte, né? Impossível. Mas é isso, essa diferença. Geralmente essas pessoas mais ricas colocam a sua confiança mesmo no dinheiro, e quando eles perdem, às vezes tiram as suas vidas. E eu creio que isso vai acontecer, cada vez mais pessoas terão mais e mais pessoas terão menos. Eu creio que
menos pessoas, né? Cada vez menos pessoas terão mais e mais pessoas terão menos. Eu creio que isso é uma condição que é da era do poder. E o que será que essa era reserva para quem permanecer, né? O que será? Em que casta você e eu, nossos filhos, estarão, né? Vamos estar ali nos transhumanos ricos ou nos pós-humanos pobres, né? Essa é um raciocínio interessante. Nossa mente não é diferente da mente daqueles discípulos, meus irmãos. Nós no século 21 também precisamos ser desconstruídos a cada dia e permanecermos no amor. Nós vivemos na era do poder e vamos continuar assim, mas o que vai permanecer para sempre é o amor. Por isso Jesus inaugura essa era. O dilema daqueles homens é o mesmo hoje, talvez mais sofisticado, talvez mais aprimorado, mas esse paradoxo entre a era do poder e a era do amor. Isso continua nos nossos dias. E Jesus, a palavra de Jesus continua hoje dizendo: permaneçam na era do amor. A era que eu inaugurei quando eu dei a minha vida por você. Eu permaneci, permaneça você também. Eu falo isso para que vocês sejam alegres, para que a alegria de vocês seja completa. É isso que Jesus desafia você e eu hoje, independente da linha que você está seguindo, né? Afinal de contas, olha o que Jesus diz no versículo 10 para aqueles homens depois da ceia, né? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e permaneçam em meu amor. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria seja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Não existe alegria completa sem o espaço reservado para Jesus seja preenchido nos corações. E existe um prego de ouro que inaugurou uma nova era, a era do amor para a humanidade. E se existe isso, foram aqueles pregos que pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz. Eu creio nisso. Se existe uma marca, se existe uma pegada, como tinha ali dos dinossauros, né? Semana eu fui para Newark com a minha esposa e com a Renata, e lá tem o Vale dos Dinossauros, tem as pegadas ali, né? Se existe uma pegada que vai definir a era do amor, são as pegadas de Jesus na via dolorosa. A humanidade recebe a redenção seguindo os passos de Jesus. Não é assim que diz Isaías 53? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Na verdade, o que aqueles homens estavam vivendo, na minha opinião, era o cristoceno, meu irmão. Esquece essas teorias aí, fica só com essa. Cristoceno, é Cristo no centro de todas as coisas. Cristo tomando o seu lugar na cena. Cristo sendo o protagonista eterno de Deus para nossas vidas. Eu creio que nós podemos chamar aquela ceia do cristoceno. O início desse caminho passa sempre pela vida dolorosa, um caminho mais alto que qualquer outro caminho humano, um pensamento mais alto que qualquer pensamento humano. A filosofia do reino de Deus passa pela trilha da obediência de Jesus e fazer o que Cristo manda. As palavras que Jesus trocou com aqueles 11 homens depois da ceia, Jesus conversou ali com eles, até porque não eram 12 mais. Se você lê, você vê que Judas fica irritado, pega o pão ali da sacola e obedece a Jesus. Ele fala: vai fazer o seu papel. Judas não ouviu essa história. Judas saiu que nem cachorro magro. Já viu essa expressão, cachorro magro? Aquele que come e vai embora. Então, Judas é esse, abocanhou a ceia, né, que Jesus ofereceu, e mal intencionado tratou de sair logo do meio deles. Aquelas palavras também, eu creio, não faria o menor sentido para Judas, né? Judas não ia entender aquilo de permanecer no amor. Ele já tinha desistido disso, e ele não estava com aqueles homens. Olha só como as coisas acontecem, nem todo mundo permanece. Judas é a prova disso. Por mais que você conviva com Jesus, você esteja perto dele, muitas vezes você tem dificuldade em permanecer. Que coisa interessante, né? Isso que a gente está aqui conversando, né? Cristoceno, era do amor. Versículo 12 diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Isso faz ser 100% coerente. Afinal, eles estavam presentes quando o mestre da lei pediu para ele resumir toda a Torá, ou toda a Tanakh, né? Torá são 5 livros, Tanakh é todo o Velho Testamento, né? Todos os livros ali dos judeus.
não é correto falar que é o Velho Testamento, mas é o Tanakh, tudo que é a escritura judaica. Jesus falou: quer um resumo disso? Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame de toda a sua mente, todo o seu coração, todas as suas forças a Deus. E ame o próximo como a você mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. A era do amor envolve renúncia, envolve dor, envolve empatia. Meus irmãos, não é fácil viver essa era do amor dentro da era do poder. Não é verdade? Não é à toa que o reino de Deus também é chamado do reino do Filho do seu amor. Jesus provou a morte para provar o que realmente é ser amigo da humanidade. Jesus pagou um preço alto. Olha o versículo 13 a 14. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu os ordeno. Meus irmãos, aqueles homens que estavam ali sendo desconstruídos, para entenderem que Jesus não era um poder eterno, um poder que iria politicamente mudar as coisas. Jesus era ele é o poder do amor, que ama as pessoas, sacrificial. Meus irmãos, todos aqueles homens que estavam ali meio que perplexos, perdidos com aquele assunto que Jesus trouxe, totalmente incoerente para a vida deles, para o que eles viveram nesses últimos 3 anos com Jesus. Aqueles homens, quando eles viram Jesus sendo presos, apesar de Pedro arrancar a sua espada, porque eles queriam guerra, ele corta a orelha, só que Jesus vai e cura a orelha daquele soldado e fala: Pedro, larga as espadas, o meu reino é um reino de amor. Não foi isso para você? Tudo decorreu, Jesus sendo morto, mas Jesus aparece para eles vivos. Eu creio que a era do amor fez sentido para aqueles homens quando Jesus apareceu ressurreto, depois ali da crucificação, no domingo de manhã, no caminho de Emaús. Eles começaram a entender qual eram as pegadas que eles iam ter que trilhar em suas vidas. E todos aqueles homens demonstraram total compreensão do que é ser amigo de Deus. Todos eles foram martirizados, deram a sua vida por amor do reino. Alguém certa vez disse que o sangue dos mártires regou a semente do Evangelho que tem florescido na era do amor e chegou até nós. Esse caminho que a gente tem que trilhar é um caminho nem sempre um caminho fácil. E aqui nesse texto, né, indo aqui para o apóstolo Paulo, ele fala muito bem para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 13, para a igreja de Corinto. Ele escreve certamente a mais profunda reflexão sobre o amor e sobre o que é o amor de Jesus que nós conhecemos na Bíblia, que é 1 Coríntios 13. Interessante que essa carta é uma carta de disciplina, porque eles estavam ali, né, em desunidade, pecando, fazendo a impureza das seitas entrando para dentro da igreja. Corinto era uma igreja problemática. O que Paulo fala? Vocês estão com dificuldade em obedecer a Jesus e permanecer no que vai permanecer para sempre, que é o amor dele. Então ele cria, né? O Renato Russo fez uma música do amor, né? Mas é baseado nesse texto, né? O texto é de Paulo, né? Então assim, Paulo não vê outra forma de corrigir, né, o caminho da igreja que não está bem, das pessoas, que não seja, né, além de apontar o caminho de permanecer no amor, que é o caminho, que é o que Jesus fala para aqueles homens. Eu vou ler esse texto aqui para vocês, uma declaração de amor, hein? Se quiser hoje ler para sua esposa, ler para sua namorada, ler ali para sua mãe, né? Olha só, né? Esse é o texto aí de Coríntios 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios, tenha todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Esse é o amor de Jesus. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo ele sofre, tudo ele crê, tudo ele espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento
passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Agora, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Tem que pensar. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior desses, porém, é o amor, porque o amor vai permanecer. Que maravilhoso esse texto de Paulo, não é verdade? A era do amor, né? Nós temos que permanecer no amor de Jesus, pois a era do amor permanecerá por toda a eternidade. Apesar de contemplarmos e experimentarmos o que é amar, sermos amados, com nosso cônjuge, nossos pais, mães, nossos filhos, apesar de nós experimentarmos partículas de amor, nós ainda não conhecemos, nós apenas entendemos como um reflexo. Não é assim no espelho? Você se olha de manhã, você vê ali a sua imagem, é você, só que é um reflexo. Nós temos pequenas ideias ou sentimentos ou sensações do que é, fagulhas de amor, mas quando Jesus voltar, nós veremos o que é esse amor verdadeiro. Meus irmãos, o amor é maior que tudo, porque hoje nós precisamos de fé para a gente olhar e enxergar o que os olhos não podem ver, a eternidade. Mas quando Jesus voltar, a fé não será mais necessária. Quando Jesus voltar, a fé, ela deixa de ser algo imensurável para ser algo real e concreto, e a fé vai desaparecer. A esperança que Paulo fala, que permanece, ela permanece até Jesus, porque a nossa esperança é que Jesus está voltando. Essa era a esperança de Paulo. Faz 2000 anos que a esperança está viva. Dizem que a esperança é a última que morre. A esperança de vermos Jesus nas nuvens, quando Ele vier. Para que esperança? Quando estivermos eternamente com Deus, na era do amor eterno. Por que a gente ia precisar da esperança? Claro que não é necessário. O que vai permanecer é o reino do Filho do amor, é a eternidade, é o amor de Deus perfeito. O reflexo, parece que é um reflexo, mas será verdadeiro. E você já imaginou o que esses homens poderosos de hoje vão experimentar quando Jesus voltar? Aqueles que são baseados na ciência, no dinheiro, na era do poder. Meus irmãos, você imagina se esses homens tão inteligentes? E olha que Paulo fala que o conhecimento vai passar. Mas se esses homens amassem realmente o ser humano como a eles mesmos, quanto progresso nós teríamos, não é verdade? A verdade é que o amor é a única força motriz que gira a eternidade. Você já imaginou, né? Se não houver amor, nada vai valer a pena. E a nossa missão é fazer valer a pena. Que você possa entender e viver essa era do amor no meio da era do poder. Que você possa viver e permanecer no amor. Como igreja, esse é o nosso maior desafio. Sermos uma igreja amorosa. Eu sonho que a Igreja Batista Simplicidade, uma igreja simples para abençoar a cidade. Uma das marcas da nossa igreja precisa ser o amor pela nossa cidade, pelas pessoas. Esse é o nosso desafio, amarmos a cidade em que estamos. Nós precisamos permanecer assim. Meus irmãos, permaneça no amor, ame as pessoas, ame Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo. Viver o amor é entender que o amor vai se esfriar, mas não vai se apagar e nem se acabar. O amor é eterno. Ele pode se esfriar, mas Jesus vai trazer essa força no seu reino, o reino do Filho do amor de Deus. Eu creio nisso, que você e eu possamos estar com os pés bem fincados na rocha, entendendo que fazemos parte dessa era, a era do amor que Jesus estabeleceu, a era do reino dele, porque já é o reino de Deus. Ainda virá, mas nós já estamos experimentando. Quando nós permanecemos amando no amor, seguindo os passos de Jesus, a via dolorosa que temos para seguir, afinal Jesus nos diz: se você quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Tem que deixar as suas coisas e caminhar, seguir, aquele que foi morto, sacrificado, aquele que deu seu sangue naquela cruz, mas que está vivo. Vamos seguir as pegadas de Jesus, saram e nos trazem alegria.
Essa via dolorosa é uma via que chegou, mas ela não terminou, ela continua na ressurreição. E é o que nos aguarda, o reino perfeito do amor de Deus. Eu creio nisso. Não deixe de seguir as pegadas de amor que Jesus deixou naquela cruz. É isso que nós relembramos hoje com a ceia. É isso que nós vamos insistir até que Ele volte, até que o amor permaneça para sempre. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, por lembrarmos, Senhor Deus, aqui como irmãos, Senhor Deus, o sacramento da ceia. Quando bebemos do cálice, provamos do pão, lembramos que Jesus deu o seu sangue e o seu corpo foi moído por nós naquela cruz, inaugurando a era do amor. É isso que nós queremos permanecer, obedecendo a Jesus, permanecer nessa caminhada. É uma via dolorosa que nos levará para a eternidade, e onde experimentaremos o verdadeiro e eterno, o amor ágape de Deus sobre a nossa vida. Deus, nós agradecemos porque o seu amor nos alcançou, e é o amor de Deus o Pai que nós declaramos sobre os irmãos nesta manhã, a graça do Filho, a graça perante homens, a graça perante o Pai, que esteja sobre nós, e que as ternas e doces consolações do Espírito Santo e a sua paz sejam derramados hoje e sempre sobre a nossa vida, sobre os filhos dos nossos filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que você tenha uma semana cheia do amor de Deus, que você viva isso, que você sinta-se que você faz parte dessa era do amor no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, nos seus relacionamentos. É o que eu desejo para você, em nome de Jesus. Amém e amém.